Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um de vocês que estarão sendo alcançados por este vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento um texto da Palavra de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu acredito que alguns, se não muitos dos que estão ou estarão ouvindo esse vídeo, já tenham conhecimento do que nos diz o apóstolo Paulo aqui. Mas eu gostaria de enfatizar algo muito importante para a nossa vida. E eu ousaria dizer que são duas coisas de que nós precisamos como cristãos para que nós possamos ter sucesso na nossa caminhada cristã. Amém? Vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gostaria de destacar duas palavrinhas e nelas meditar um pouco com vocês. E quais são essas palavras? Firmes, constantes. Firmes, constantes. O apóstolo Paulo, após passar várias instruções para aquela igreja, que por sinal foi uma igreja que o apóstolo Paulo dispensou muito cuidado, muito tempo, muita dedicação àquela igreja de Coríntios, começando pelas suas duas cartas escritas e destinadas a eles. E neste finalzinho aqui deste capítulo e também da primeira carta, ele começa com um termo que nos arremete à conclusão. Ele finaliza o capítulo 16, o capítulo 15, dizendo: portanto, meus amados irmãos, serdes firmes e constantes. E o porquê que o apóstolo Paulo, dentre muitas outras preocupações, ele escolheu concluir este capítulo falando sobre a firmeza e a constância. Porque nós aprendemos algo muito importante quando nós atentamos considerando a firmeza e a constância na nossa caminhada. Na carta escrita aos Hebreus, quando nós a lemos, nós conseguimos adquirir um entendimento muito claro do que diz respeito à caminhada cristã. Lá o escritor vai nos mostrar a figura de uma maratona, de uma corrida, de um percurso a ser percorrido por cada um de nós. E duas coisas se faz necessário para que qualquer maratonista, qualquer atleta consiga ter sucesso na sua competição. E quais são essas duas coisas que são fundamental e imprescindível para a vida de qualquer atleta? Dentre outras, duas coisas se destacam: a firmeza e a constância. Na nossa caminhada cristã, não é diferente. Nós precisamos ter firmeza, mas só a firmeza não é o suficiente. Precisamos também sermos constantes. E se falando de firmeza, nós podemos voltar no texto lá em Mateus, em um diálogo em que Cristo está tendo com os seus discípulos. E chega um momento em que Cristo pergunta para eles o que os homens andavam dizendo a respeito do próprio Cristo. Quem era eles? Quem era ele? E então os discípulos começam dizendo que muitos diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era um outro profeta qualquer que havia ressuscitado. Mas Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, traz uma revelação. E a revelação é de que ele era o Cristo, Filho de Deus.
Jesus Cristo então olha para Pedro e diz: olha, Pedro, bem-aventurado és tu, porque o que tu acabou de revelar foi revelado pelo Espírito Santo. E neste momento Jesus Cristo fala o seguinte: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra ele vira para si e fala sobre esta pedra, falando dele mesmo, ele nos diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí nós entendemos, e não apenas daí, mas também de outros textos que vai nos mostrar Cristo como sendo a pedra, como sendo a pedra principal, a pedra angular, nós entendemos que a igreja, ela está firmada em Cristo Jesus. A sustentabilidade de que trata o apóstolo Paulo, quando ele fala para que nós sejamos firmes, está intrinsecamente relacionada com o próprio Cristo. A igreja, ela está edificada sobre uma base que nada e nem ninguém jamais poderá destruir. É porque está firmada sobre o próprio Cristo. Você que está me ouvindo nesta tarde, que fez uma confissão de fé, independentemente se você esteja fraco, digamos assim, ou não, mas eu quero te fazer lembrado que Cristo é a tua sustentabilidade. Quantas vezes nós vimos pessoas aceitando a Cristo e nos primeiros dias demonstra uma firmeza incomparável, mas com o passar do tempo, esta firmeza ela vai sendo comprometida porque lhes faltou o segundo passo que o apóstolo Paulo nos adverte, que é a constância. Cristo, em Hebreus, nós vimos que Jesus Cristo, que a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos correr, mas não correr de qualquer forma, correndo com os nossos olhares fitos em Cristo Jesus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo ele nos adverte para que nós sejamos firmes, mas não apenas firmes, e sim também constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E vem uma promessa, sabendo nós que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então nesta tarde eu quero te passar esta palavra de ânimo. Permaneça firme. Você está firmado sobre Cristo. E as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a tua vida. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque você está firmado em Cristo. Uma ameaça foi detectada. Mas porque você está firmado em Cristo Jesus. Mas lembre-se, a caminhada pode ser rápida, mas também ela pode ser longa. E você vai precisar da constância. Você vai precisar de se manter nesta caminhada. Sedes, portanto, firmes, mas sedes também constantes na obra do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo terá uma recompensa para você. E a recompensa será apenas para aqueles que chegarem no final. Nenhum maratonista, nenhum atleta, ele é recompensado, ele recebe a sua gratificação, ele recebe o seu prêmio se ele desistir no meio do caminho. Portanto, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Portanto, permaneça olhando para Jesus Cristo, que com certeza você será bem-aventurado, você será vitorioso. Você será vitorioso para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que Deus em Cristo continue sendo a sua sustentabilidade, a minha sustentabilidade. E, sobretudo, que os nossos olhares não venham estar no homem, mas que os nossos olhares possam estar firmes em Cristo, olhando firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Senhor Jesus Cristo.